Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse lindo caminho de mesa. Olha que amor que ficou essa flor nesse caminho de mesa. Ficou perfeito, gente. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você que não é inscrito para se inscrever aí no canal. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu joinha, que é o seu like, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho esse que é feito com muito amor e carinho e dedicação, gente. Afinal de contas, vocês merecem. Como eu sempre falo, sem vocês nada disso seria possível. Lembrando também, gente, que vai ficar na descrição do vídeo o link das flores. Abaixo do vídeo tem uma setinha que está escrito descrição. Você clicando na descrição, vai estar link das flores. Você clica em cima, vai direto no vídeo das flores. Também vai estar o tamanho da peça e a lista de materiais utilizados na aula. Também, gente, vai estar o meu contato lá no Instagram. Você me segue lá no Instagram que eu sigo você de volta, ok? Você vai se apaixonar. Lembrando também que essas flores, gente, dá para fazer vários trabalhos. Dá para fazer centro de mesa, almofadas, cortinas, jogos de banheiro, jogos de cozinha. Enfim, dá para fazer uma infinidade de trabalhos aí bem legal. Você vai se apaixonar por ela. Olha que linda, maravilhoso. Aqui nós vamos começar a trabalhar 84 correntinhas, certo? Então, aqui nós temos 84 correntinhas. Eu vou pular 4, 1, 2, 3, 4, que faz a vez de um ponto alto. E vou laçar a próxima. E vou continuar a trabalhar sobre cada correntinha de base, um ponto alto. Então, nós trabalhamos 84 correntinhas. Como você pula 4 fazendo a vez de um ponto alto, certo? Então, ficamos com 79. Contando com essas 4 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, nós vamos ter um total de 80 pontos altos. Então, você vai até o finalzinho da sua carreira de correntinhas, trabalhando, olha, em cada correntinha de base, um ponto alto, certo? Então, eu vou trabalhar essa sequência de repetições para alcançar a nossa última correntinha de base, ficando com 80 pontos, ok? Trabalhamos, olha, 84 pontos altos. Cheguei no meu último pontinho, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, vou virar e vou voltar. E vou sobrepor em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto, ponto sobre ponto, novamente. Vamos trabalhar essa sequência de repetições para chegar no nosso último pontinho de base, ok? Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho, vou subir com 3 correntinhas e novamente vou voltar trabalhando ponto sobre ponto. Então, gente, nós vamos fazer essa sequência de repetições de 80 pontos, ponto sobre ponto, certo? Por 16 carreirinhas. Então, eu vou trabalhar 16 carreirinhas, contando com essas duas, e volto com elas prontas, certo? Então, nós vamos trabalhar 16 vezes, vai e volta, ponto sobre ponto, ok? Então, aqui é uma sequência de 16 carreiras, somente pontos altos. Então, aqui nós trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 carreiras de 80 pontos. Vai e volta, ponto sobre ponto, somente pontos altos. Feito isso, olha, cheguei aqui agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas, ok? Vou virar o trabalho, contando com essas 3 correntinhas, olha, vou no próximo pontinho, eu vou trabalhar
39 pontos altos, de ponto sobre ponto, 39, ok? Trabalhamos, olha, 39 pontos altos, ponto sobre ponto, ok? Feito isso, eu vou trabalhar 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontinhos de base e no próximo, laço com um ponto alto. Vou continuar a trabalhar ponto sobre ponto para alcançar o nosso último pontinho de base. Aqui ficou, olha, 39 pontos altos, 2 correntinhas, pulei 2 de base e completei com 39 pontinhos. Então, 39 com 39 vai dar 78 com 2, 80. Feito isso, eu trabalho 2 correntinhas, 3 correntinhas, viro o meu trabalhinho, certo? E vou continuar a trabalhar ponto sobre ponto. Agora, nós vamos trabalhar 37 pontinhos. Trabalhamos, olha, 37 pontos altos, ponto sobre ponto. Feito isso, eu vou trabalhar 2 correntinhas, pulo 1 de base e laço o próximo, ok? Agora, eu trabalho 2 correntinhas, olha, pulo essas 2 correntinhas e venho no próximo. Um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um pontinho de base e vou no próximo. Então, aqui nós ficamos com 3 espacinhos de base, olha, pulando um, aqui eu pulei as 2 correntinhas e aqui eu pulei um, ok? Agora, eu vou concluir a minha carreirinha até o finalzinho de ponto sobre ponto, somente pontos altos. Olha, chegamos aqui agora, 3 correntinhas, viro e vou voltar. Agora, eu vou trabalhar 35 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos 35 pontos altos, agora eu trabalho 2 correntinhas, pulo um pontinho, um ponto alto. 2 correntinhas, ponto sobre ponto. 2 correntinhas, ponto sobre ponto. 2 correntinhas, ponto sobre ponto. E 2 correntinhas e pulo um de base e no próximo um ponto alto. E vou continuar a concluir ponto sobre ponto para chegar no nosso último ponto de base, ok? Então, olha aqui, ó, tá vendo? Então, aqui a gente começou com um, depois 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Chegamos aqui agora 3 correntinhas. Vou virar e vou voltar trabalhando agora 33 pontos altos, sendo ponto sobre ponto, certo? Então, agora a gente vai trabalhar 33 pontinhos. Trabalhamos, olha, 33 pontos altos. Feito isso, nós trabalhamos agora 2 correntinhas, 1, 2, pulo uma e trabalho um ponto alto. Pulei um ponto de base. Agora, eu vou continuar. 2 correntinhas, um ponto alto. 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 2 correntinhas, pulo um de base, um ponto alto. E vou continuar a trabalhar ponto sobre ponto para a gente alcançar o nosso último pontinho de base, ok? Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho, eu vou trabalhar 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou voltar trabalhando ponto sobre ponto. Certo? Em cima de cada ponto alto de base, vou sobrepor um ponto alto. Vou trabalhar 31 pontos altos, ok? Trabalhamos, olha, 31 pontos altos, ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas, vou pular 2 pontinhos, um pontinho, e no próximo, um ponto alto. Então, 2 correntinhas, pulo um. Agora, eu vou continuar trabalhando. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, ó, 2 correntinhas, ponto sobre ponto.
duas correntinhas, ponto sobre ponto, para a gente alcançar o outro lado do trabalho, ok? A gente vem trabalhando, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Chegamos aqui do outro lado, duas correntinhas, pulo um de base, um ponto alto. E vou continuar a trabalhar ponto sobre ponto para alcançar o nosso último pontinho. Então, você vê que aqui, olha, começamos com 1, 3, certo? 5, 7 e 9. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, cada carreirinha aumenta 2 espacinhos de base, que aumenta um à sua direita e um à sua esquerda. Agora, você vai concluir ponto sobre ponto para chegar no último pontinho de base. Olha, chegamos aqui no nosso último pontinho. Vou trabalhar 3 correntinhas, virar. E agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto, certo? Então, agora aqui a gente vai trabalhar ponto sobre ponto para chegar nesse último pontinho. Eu trabalhei, olha, ponto sobre ponto, certo? Agora, eu vou fazer duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Vou trabalhar essa sequência de repetições para a gente chegar, olha, no nosso primeiro ponto alto fechado. Então, aqui a gente vai repetir, certo? Duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto sobre ponto, para chegar aqui do outro lado. Chegamos aqui, olha, ponto sobre ponto, e vou continuar trabalhando ponto sobre ponto. Então, você vê aqui que a gente começou, olha, com 1, com 3, com 5, com 6, com 7. A partir dessa que tem 7, a gente vai trabalhar somente 7 espacinhos, não vai ter mais abertura. Vai continuar somente com 7, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 9, gente, desculpa. 7 é de baixo. Então, é 1, é 3, é 5, é 7 e 9. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, agora a gente vai fazer a sequência de repetições de vai e volta, certo? De 31 pontinhos fechados de um lado, 31 pontinhos do outro lado e 9 espacinhos de base entre um lado e outro, ok? Cheguei aqui, olha, 3 correntinhas. Vou virar e vou voltar fazendo a mesma coisa. Então, agora, nós vamos trabalhar essa sequência de repetições de vai e volta, olha, com 31 do lado, 31 do outro e 9 espacinhos no meio. Nós vamos fazer essa sequência de repetições de vai e volta, até a gente alcançar o tamanho da nossa preferência. Eu vou fazer essa sequência de repetições e já volto com minhas carreirinhas prontas, porque aqui, como eu falei, não tem segredo. É 31 fechada à direita, 31 fechada à esquerda e 9 espacinhos de base no meio, entre 31 pontinhos de um lado e 31 do outro. Então, eu vou fazer as minhas carreirinhas e já volto com elas todas prontas, ok? Então, aqui, olha, concluí a quantidade de carreiras que eu preciso. Então, eu trabalhei 89 com a mesma sequência de repetições. Vou medir para vocês verem quanto deu só essas carreirinhas aqui, olha, aqui com a mesma sequência, olha. Vou vir medindo, 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 deu 80 centímetros, certo? 80 centímetros. Só essas carreiras com a mesma sequência de repetições, ok? Então, deu 81. Aí, gente, olha, vamos medir aqui para mim mostrar para você o negócio. Olha, 10 centímetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas para dar 10 centímetros. Então, se você quiser aumentar ele mais 10 centímetros, mais 20 centímetros, então, é a cada 10 carreirinhas dá 10 centímetros, ok? Então, aqui nós trabalhamos essa mesma sequência de repetições de vai e volta. 89 carreiras, dando 80 centímetros. Feito isso, eu vou virar aqui e vou trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Vou fazer essa mesma sequência de repetições para chegar no nosso último pontinho de base. Então, agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Trabalhamos, olha, ponto sobre ponto. Agora,
Eu venho aqui, olha, sobre. Então, nós trabalhamos 89 correntinhas com essa mesma sequência de repetições. Olha, pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 espacinhos no meio. Então, nós trabalhamos 89 carreirinhas, certo? Então, são 89 carreiras com a mesma sequência de repetições. Trabalhamos 89 carreiras com a mesma sequência de repetições. Agora, a gente vem aqui, olha, sobre essas duas correntinhas, eu trabalho um ponto alto e vem aqui, olha, ponto sobre ponto, ok? Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Vamos trabalhar essa sequência de repetições para a gente chegar no nosso último espacinho de base. Então, olha aqui, fechamos o primeiro e agora a gente vem no último, olha. Duas correntinhas, mas apenas um ponto alto, olha. Ponto sobre ponto, um ponto alto, laço, o próximo e vou continuar, olha. Trabalhando ponto sobre ponto. Um ponto alto em cima de cada ponto alto de base para alcançar o nosso último pontinho da carreirinha, ok? Cheguei aqui, olha, no meu último pontinho eu trabalho 3 correntinhas, viro e vou voltar trabalhando novamente, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto, certo? Para chegar novamente no nossos espacinhos de base. Então, olha aqui, trabalhamos ponto sobre ponto. Agora, novamente, a gente vai um ponto alto e ponto sobre ponto. Então, você vê que a gente vai fechando, olha. Fechei esse, agora eu fecho esse e fecha um de cada lado. Olha, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Novamente, a gente faz isso para alcançar o nosso último espacinho de base de duas correntinhas, olha. Chegamos agora aqui, olha, sobre as duas correntinhas, eu trabalho ponto sobre ponto. Então, você vê que aqui a gente tinha 9, agora 7, e nessa carreirinha com 5, porque a gente vai fechando um de cada lado, então, são 2 espacinhos que a gente fecha por carreira, certo? Agora, eu venho e eu trabalho, olha, ponto sobre ponto. Olha, ponto sobre ponto, um sobre as duas correntinhas. E vou concluir a minha carreirinha novamente, somente pontos altos de ponto sobre ponto, ok? Chegamos no nosso último pontinho, certo? Eu trabalho 3 correntinhas, 1, 2, 3. Eu viro e vou voltar trabalhando ponto sobre ponto, certo? Em cima de cada pontinho de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Vamos fazer essa sequência de repetições novamente, para a gente chegar aqui, olha, no nosso último pontinho alto de base, ok? Trabalhamos ponto sobre ponto, novamente a gente vai fechar mais um espacinho, olha. Em cima das duas correntinhas, eu trabalho um ponto alto e ponto sobre ponto. Agora, duas correntinhas, ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto sobre ponto. E novamente a gente fecha mais um espacinho de base, olha, sobre as duas correntinhas, eu vou sobrepor, olha, um ponto alto e continuo trabalhando ponto sobre ponto para alcançar o nosso último ponto de base, ok? Chegamos no nosso último pontinho, trabalho 3 correntinhas, viro e vou voltar trabalhando novamente. Ponto sobre ponto, olha, em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Novamente, para a gente alcançar o nosso último ponto alto de base dos pontinhos fechados, ok? Olha, trabalhamos ponto sobre ponto. Mais uma vez, vamos fechar mais um espacinho. Sobre as duas correntinhas, um ponto alto e ponto sobre ponto. Duas correntinhas, um ponto alto. E vamos fechar do outro lado. Você vê que a gente foi diminuindo, diminuindo, até ficar apenas um espacinho. Olha, tá vendo?
diminuímos, olha. 1, 2, 3, 4, certo? E vamos continuar a trabalhar, ponto sobre ponto, um em cada pontinho de base. Chegamos no nosso último pontinho, trabalho 3 correntinhas, viro novamente e volto trabalhando, olha, ponto sobre ponto. Novamente, vamos trabalhar essa sequência de repetições de ponto sobre ponto para a gente chegar sobre o nosso último espacinho de base, ok? Chegamos aqui sobre ele, olha, eu venho aqui e trabalho um ponto alto sobre as 2 correntinhas e já venho trabalhando novamente ponto sobre ponto. Vamos trabalhar essa sequência de repetições para alcançar novamente o último pontinho da carreira, ok? Então, olha aqui, tá vendo? Então, a gente vem fechando, olha. Deixa eu pôr a mão aqui, olha. Um de um lado, um do outro. Um de um lado, um do outro. Um do lado, um do outro. Então, aqui a gente tinha 9, depois 7, depois 5, depois 3 e 1, certo? Agora, nós vamos trabalhar essa sequência de vai e volta, por 16 vezes. Então, agora a gente vai trabalhar contando com essa, mais 15 carreirinhas, certo? Então, com essa aqui é 16, ok? Então, olha aqui para você ver, a gente veio fechando, olha. Veio com 89 carreirinhas, com a mesma sequência de repetições, depois a gente veio fechando, olha, um pontinho de cada lado. Agora, nós vamos trabalhar 16 carreiras de vai e volta, somente pontos altos, com a mesma sequência dessa aqui. Então, você vê que a gente finaliza, essa base, ela é muito fácil para fazer, olha. Do mesmo jeito que a gente começa. Então, aqui a gente tem, olha, 16 carreiras e depois trabalha, olha, 1, 2, 3, 4 carreirinhas abrindo os pontos, olha, 6. A partir da sexta, olha, é só uma sequência de repetições, vai e volta, olha. Abrimos 1, 3, 5, 7 e 9. Quando você completa os 9, aí você vai trabalhar, olha, 89 carreirinhas, olha, tá vendo? Olha, com a mesma sequência, olha. Vai, vou puxando para você ver, olha. Vai. Completou aqui, olha. 89, aí você começa fechando. No começo a gente abre os espacinhos e no finalzinho a gente vai fechando. Agora aqui, novamente, 16 carreiras de vai e volta de ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar minhas 16 carreirinhas, contando com essa última aqui, e volto com elas prontas, ok? Olha. Aqui. Agora, eu vou trabalhar essa sequência do outro lado, de 16 carreiras. Trabalhamos, olha. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 carreirinhas, certo? Trabalhamos aqui o nosso último pontinho, ok? Eu vou fazer uma correntinha e vou vir, olha, no meu ponto alto, não na cabecinha aqui, eu vou vir nele do ladinho e vou trabalhar, olha, um ponto baixo. Feito isso, eu vou vir e vou trabalhar, olha, no meio do ponto. Eu não laço assim, ó, o ponto todo. Eu laço, olha, passando a agulha no meio dele. Um ponto baixo. No encontro de uma carreirinha com outra, um ponto baixo. No meio do ponto e no encontro. No encontro é quando a gente trabalha o ponto sobre ponto, certo? Um ponto baixo, no meio do ponto, um ponto baixo, no encontro de uma carreira com outra, um ponto baixo, no meio, novamente, um ponto baixo, no encontro, um ponto baixo, e assim eu vou fazer até o finalzinho do comprimento do nosso trabalho. Um no encontro, aqui eu fiz, olha, uma correntinha, virei de ladinho e trabalhei um ponto baixo. Depois, no meio do ponto, um ponto baixo, no encontro das carreiras, um ponto baixo, no meio, um ponto baixo, no encontro, um ponto baixo, e assim eu vou trabalhando, olha. No encontro, no meio, no encontro, no meio, no encontro é quando, olha, fica 2 carreirinhas aqui, olha. Então, aqui, olha, meio é aqui.
Encontro é quando tá um ponto sobre ponto, certo? Então, o meio, eu trabalho um ponto baixo, certo? E no encontro de duas carreiras, um ponto baixo. Novamente, olha, no meio do ponto, ok? E no encontro das carreirinhas. E assim eu vou até o finalzinho do comprimento do meu trabalho, trabalhando essa mesma sequência de repetições, ok? Trabalhamos, olha, um no encontro da carreirinha, um no meio do ponto. Agora aqui, olha, a gente vem no pezinho do ponto, que é o primeiro pontinho do comprimento. Você faz um ponto baixo, faz duas correntinhas, vira e vem no mesmo pontinho que você trabalhou o último, olha, no mesmo pontinho e trabalha um ponto baixo. Então, nós trabalhamos um ponto baixo, duas correntinhas no mesmo espacinho, um ponto baixo. Agora, aqui é a largura. Então, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, olha, em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Vou fazer essa sequência de repetições de ponto sobre ponto para alcançar o último pontinho de base da nossa carreirinha, ok? Cheguei aqui no meu último pontinho, olha, eu trabalho ponto sobre ponto, certo? No último. Aí, eu vou fazer duas correntinhas, vou virar o trabalho assim de lado. Enroscou aqui, que aqui a gente trabalhou a largura. Aqui nós trabalhamos o comprimento e aqui a largura. A largura é ponto sobre ponto. Trabalhei um ponto baixo no último pontinho, duas correntinhas, e vem aqui, olha, no mesmo pontinho que eu trabalhei o último, olha, e trabalho ponto sobre ponto. E continuo, olha, no meio do ponto, no encontro das carreiras. No meio do ponto, certo? E no encontro das carreiras. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, desse lado no comprimento, eu vou fazer do outro. E do mesmo jeito que eu trabalhei na largura desse lado, eu vou trabalhar na outra. E nos quatro cantinhos, olha, você faz um ponto, duas correntinhas, no mesmo, um ponto, certo? Para você fazer essa, como se diz, a curvinha aqui no canto. Então, os quatro cantos são do mesmo jeito, e do mesmo jeito que se trabalha o comprimento de um lado, se trabalha do outro. A largura de um lado, a largura do outro. E eu vou completar o meu contorno e volto já com ele prontinho, ok? Cheguei agora aqui no último pontinho, olha, trabalhei um ponto baixo, você vê que a gente fez o comprimento dos dois lados, a largura dos dois lados, que são ponto sobre ponto. Cheguei aqui, olha, no meu último ponto, eu faço ponto sobre ponto, duas correntinhas, venho aqui, olha, emendo no primeiro pontinho inicial. Faço uma correntinha e vou cortar uma pontinha. Essa pontinha nós vamos esconder entre os pontinhos, que agora a gente vai vir trabalhando com uma outra cor de linha. Agora, eu vou usar a linha Duna, certo? Na cor 9245, ok? Eu venho aqui no comprimento, certo? Olha, em qualquer um dos pontinhos de base do comprimento antes de chegar no canto, tá? Você começa trabalhando ponto sobre ponto. Aí, você vai continuar, olha, ponto sobre ponto, porque só vai fazer diferente os cantinhos, tirando dos quatro cantos, tanto comprimento como largura é ponto sobre ponto, certo? Olha, então, em cada pontinho de base, nós vamos trabalhando um ponto baixo. Vou fazer essa sequência de repetições para chegar no nosso cantinho. Então, olha aqui, cheguei no último pontinho do canto do comprimento. Eu vim trabalhando em cima de cada ponto de base, eu trabalhei um ponto baixo. Cheguei aqui no meu cantinho, olha aqui. Quando eu vou concluir o comprimento, eu trabalho dois pontos baixos. Volto no mesmo espacinho, dois, que é sobre as duas correntinhas do canto. Faço duas correntinhas, volto no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Então, nesse cantinho, nos quatro cantinhos, fica dois pontos baixos, duas correntinhas e um ponto baixo. Aí, eu começo aqui, ó, trabalhando a nossa largura, ponto sobre ponto.
E vou continuar a fazer ponto sobre ponto novamente, para nós chegar no próximo cantinho de base. Então, tanto comprimento como largura é somente ponto sobre ponto. Vou fazer essa sequência de repetições para chegar no finalzinho da nossa carreira. Cheguei, olha, no último pontinho do comprimento, tem as duas correntinhas do canto. Eu venho, trabalho um ponto baixo, certo? Faço duas correntinhas e vou começar a trabalhar novamente o comprimento. Quando eu começo a trabalhar o comprimento, eu trabalho 2 pontos baixos. Então, você vê que aqui nós trabalhamos 2 pontos baixos, duas correntinhas e um para começar a largura. Depois, ponto sobre ponto. Finalizamos a largura, veio no cantinho e trabalhamos um ponto, duas correntinhas e 2 pontos baixos. Então, fica um ponto baixo, duas correntinhas, 2 pontos baixos. Então, aqui eu fui concluir o comprimento, trabalhei 2 pontos baixos. E quando eu começo o comprimento, é 2 pontos baixos. E para começar, a largura é 1 e para concluir é 1, certo? E assim nós vamos trabalhar os 4 cantinhos com essa mesma sequência de repetições. Eu vou fazer o meu contorno e já volto com ele pronto. Trabalhamos, olha, todo o nosso contorno. Chegamos aqui agora, a gente vem no nosso primeiro ponto inicial e fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, se ajusta bem, faz uma correntinha e vamos cortar a nossa pontinha. Você puxa, essa pontinha você vem e esconde no avesso entre os pontos, ok? Olha, largura, eu vou vir começar no comprimento, bem no finalzinho do comprimento, ok? Eu vou começar aqui, olha, 5 pontinhos antes do canto. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Olha, nós temos o cantinho aqui, que é as duas correntinhas. Aí, eu conto 1, 2, 3, 4 e começo no quinto pontinho. Vou trabalhar 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, ok? Feito isso, eu vou trabalhar 4 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas, nós vamos ter um total de 5 pontinhos. 2, 3, eu já vou escondendo a pontinha, 4, 5, certo? Deixa eu virar ele aqui. Então, trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou pular as 2 correntinhas do canto e venho no meu primeiro pontinho de base da largura. Então, como eu falei, nós começamos no comprimento. Agora, eu venho aqui na largura. Então, eu trabalhei 5 pontos altos, 3 correntinhas e pulei as 2 correntinhas de base do canto e vou trabalhar agora, olha, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhei, olha, 5 pontos altos. Feito isso, eu vou trabalhar 2 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas é só nos 4 cantinhos. Pulo 2 pontos de base, 1, 2, e vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base, 5 pontos altos. E assim eu vou fazer essa sequência de repetições para a gente chegar até o finalzinho da largura do trabalho, tá bom? Então, nós vamos trabalhar 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 de base. 1, 2. E assim nós vamos trabalhando até o finalzinho da nossa largura. 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2. 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2, para chegar no nosso próximo cantinho, ok? Então, trabalhamos, olha, 5 pontos altos, 2 correntinhas, pulou 2. 5 pontos altos, 2 correntinhas, pulou 2, ó. Começamos
com 5 pontinhos e finalizamos com 5 pontinhos. Feito isso, eu trabalho 3 correntinhas, pulo as 2 correntinhas do canto e já laço o primeiro pontinho do comprimento. E vamos continuar fazendo a mesma sequência de repetições, olha. 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas. Novamente, pulo 1, 2 e 5 pontos altos. Vamos trabalhar a mesma sequência de repetições, ok? Olha. Então, não tem segredo, gente. Olha, 2 correntinhas, pulo 2 e 5 de novo. Ok? Então, nós vamos trabalhar na largura 5, pula 2, 5, pula 2, sempre com 2 correntinhas. Aqui no comprimento, a mesma coisa. A única diferença é que aqui no comprimento, em um dos espacinhos de base que a gente vai pular 2, a gente pula 1. Apenas um espacinho pulando 1, para finalizar com 5 pontinhos. Então, eu comecei com 5 pontinhos e vou continuar. 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2. 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2. Não pode ser no trabalho ou no cantinho, é isso que vê. Aí, em um desses espacinhos que você vai pular 2, você vai pular apenas 1. Só isso a diferença. Tirando isso, é todo o contorno, os cantos. Você trabalha 5, 3, pula as 2 correntinhas e começa do outro lado. Certo? 5, 2, pula 2. 5, 2, pula 2. E no meio do comprimento dos dois lados, em um dos espacinhos de base, você vai pular um pontinho, ok? Então, eu vou fazer todo o meu contorno e já volto com ele concluso. Então, olha aqui, fizemos todo o contorno. Então, aqui a gente pulou de 2 em 2. Aqui também, apenas um motivo aqui no meio, eu pulei um, certo? Do mesmo jeito que eu fiz desse lado, fiz do outro. Só no comprimento, que em um dos espacinhos de base, você, no lugar de pular 2, vai pular 1. Porque aí, bate certinho os pontos. Olha, concluímos com 5 pontinhos e ficou 2, ok? Feito isso aqui, agora, eu vim aqui e vou emendar no meu primeiro pontinho de base com um ponto baixíssimo. E vou caminhar sobre os pontos, olha. Levo, laço e tiro. Vou no próximo pontinho, levo, laço e tiro. Levo, laço e tiro. Levo, laço e tiro, certo? Caminhar sobre os pontos para eu chegar sobre as 3 correntinhas do canto. Vou subir com 3 correntinhas e vou trabalhar mais 3 pontos altos, para completar um total de 4 pontos com as 3 correntinhas, ok? Olha, 1, 2, 3, 4, 3 correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 4 pontinhos. 2, 3, 4. Então, aqui no canto, eu vou trabalhar 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos, 1 ponto baixo. 2 correntinhas, agora, somente nos cantos que nós vamos trabalhar 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos. Nos outros espacinhos de base, vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntinhas, no mesmo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, pulo 2. No terceiro pontinho, um ponto baixo. Novamente, 1, 2, vou no próximo espacinho e trabalho novamente 3 pontos altos, 3 correntinhas, no mesmo espacinho, 3 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas,
No próximo espacinho, a mesma coisa. Então, no canto, nós trabalhamos 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos. 2 correntinhas, vem em cima dos 5 pontos altos de base, pulo 1, 2, no terceiro, 1 ponto baixo. 2 correntinhas, vou no próximo espacinho, só nos cantos são 4. Depois, eu começo 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 1 ponto baixo. 2 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos baixos. 2 correntinhas, 1 ponto baixo. Vou trabalhar essa sequência de repetições para eu chegar no próximo cantinho de base, ok? Então, eu vim trabalhando, olha, certo? Chegamos aqui agora, 2 correntinhas, e vamos fazer a mesma sequência do cantinho anterior, olha. 2, 3, 4, certo? E 3 correntinhas. Viro, venho no mesmo espacinho e vou continuar a trabalhar 4 pontinhos. Então, você vê que a gente tá fazendo a mesma sequência de repetições do outro canto, olha. Certo? Então, vou trabalhar 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 1, 2, 1 ponto baixo. 2 correntinhas e começa a trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar, gente, com a mesma sequência de repetições que eu trabalhei a largura, nós vamos trabalhar o comprimento. E nos 4 cantos, 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. A única diferença nos cantinhos que você acrescenta mais um pontinho, que fica 4 e 4 de cada lado, ok? Eu vou fazer todo o contorno e já volto com o meu contorno pronto. Trabalhamos, olha, todo o nosso contorno, ok? Olha que lindo que tá ficando. Feito isso aqui, nós chegamos aqui no nosso primeiro pontinho inicial. Eu vou vir aqui e vou emendar, olha, com um ponto baixíssimo. Emendei com ponto baixíssimo, agora aqui, gente, os 4 cantinhos, do mesmo jeito. Vou subir com 3 correntinhas, trabalhar ponto sobre ponto, olha. 1, 2, 3 e 4. Vou trabalhar 2 correntinhas, certo? Vou voltar em cima dessas 3 correntinhas e vou sobrepor um ponto alto. 3 correntinhas, ainda nesse mesmo espacinho, um ponto alto. 2 correntinhas e 4 pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Olha. Em cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, os 4 cantos, nós vamos fazer do mesmo jeito. Ponto sobre ponto. Olha, 1, 2, 3, 4, 2 correntinhas. Em cima das 3 correntinhas, um ponto alto. 3 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar, olha, 2 correntinhas. Vou em cima do próximo motivo e vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntinhas no mesmo espacinho, 3 pontos altos, ok? Olha, 2 correntinhas, a mesma coisa, 3 pontos altos, 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho, 3 pontos altos, certo? Então, nós vamos trabalhar 2 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas, no mesmo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Então, é ponto leque sobre ponto leque. E 2 correntinhas de um ponto leque para o outro. Você vê que a gente repete a mesma sequência de repetições da carreira anterior. Então, fica ponto leque sobre ponto leque, 2 correntinhas, ponto leque sobre ponto leque. E assim a gente vai repetindo, olha, 2 correntinhas,
vai no próximo ponto leque. Vamos fazer essa sequência de repetições para alcançar o nosso próximo cantinho de base, ok? Gente, desculpa, que é uma correntinha entre um ponto leque e outro. Olha, uma correntinha, um ponto leque, uma correntinha, um ponto leque, uma correntinha e um ponto leque. Então, não são duas correntinhas, não. É uma correntinha e um ponto leque, certo? Olha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha e vou pro próximo ponto leque. Então, aqui entre um ponto leque e outro, não são duas correntinhas, são uma correntinha. Chegamos aqui no próximo cantinho, olha, uma correntinha, olha, é uma correntinha entre um motivo e outro, certo? Uma correntinha. Aqui a gente não vai direto lá em cima, a gente vai laçar os pontos, olha, e vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, você vê que os cantinhos são bem diferentes das retas, certo? Olha, 4 pontos altos, ponto sobre ponto. Aí, eu trabalho 2 correntinhas, venho aqui e trabalho um ponto alto. 3 correntinhas, ainda no mesmo espacinho de base, um ponto alto. 2 correntinhas e ponto sobre ponto. Então, ficou, olha, 4 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto. 3 correntinhas, voltamos no mesmo espacinho, um ponto alto. 2 correntinhas e 4 pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Então, os 4 cantinhos, você vai trabalhar com essa mesma sequência de repetições. E nas 4 retas, que é o comprimento e a largura, você vai trabalhar uma correntinha e um ponto leque, certo? Então, é ponto sobre ponto os cantos, e aqui é ponto leque, olha, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, vai no próximo ponto leque e vai trabalhar ponto leque sobre ponto leque. Então, o que você fez no comprimento, na largura, você vai fazer no comprimento. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno. Então, olha, trabalhamos todo o nosso contorno, olha. Ele vai ficando bem retinho, certinho, olha, você vê que os bicos não fica montoadinho um no outro, fica bem retinho, certo? Feito isso aqui, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto inicial e vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Fechei com um ponto baixíssimo, vou trabalhar uma correntinha e vou cortar a pontinha. Cortei a pontinha, eu puxo e vamos esconder essa pontinha entre os pontos, ok? Agora, eu vou voltar novamente com a Duna 9245, certo? A cor dela é geleia, tá? Agora, gente, eu vou vir aqui, olha. No ponto leque, o último ponto leque da nossa reta, aqui nós temos o cantinho. Eu vou vir aqui e trabalho um ponto baixo, certo? Vou trabalhar, olha, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 3 e laço a quarta com um ponto baixo, certo? Vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Então, ficou um ponto baixo, um ponto picô, um ponto baixo. Vou trabalhar 3 correntinhas. 2, 3. 1, 2, 3, ok? Venho aqui, olha, pulo o meu primeiro pontinho, vou laçar o segundo e vou trabalhar, olha. Vou trabalhar tipo ponto alto, tiro só 2 argolinhas e não completo ele, seguro, 2. Novamente, lacei, tirei 2 argolinhas e segurei. Lacei, tirei 2 argolinhas e segurei por 3 vezes. Fecho 3 argolinhas e fecho 2. Agora, novamente, eu trabalho 4 correntinhas, porque eu vou fazer o ponto picô novamente. Pulo 1, 2, 3, laço a quarta com um ponto baixo, formando o ponto picô. Volto nesse mesmo espacinho e trabalho, olha, 1, 2, olha, você vê que eu vou segurando.
3 pontinhos, tiro 3 argolinhas, tiro 2 argolinhas, concluí. Trabalho 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 3, laço a quarta. Desculpa, aqui não. Aqui é 1, 2, 3 correntinhas, eu venho nesse espacinho e faço um ponto baixo, ok? Feito isso, 1, 2, 3 correntinhas, vem aqui, olha, sobre o ponto leque. Então, eu trabalhei 3 pontinhos, 1 ponto picô, 3 pontinhos, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 3 correntinhas. Agora, eu venho aqui, olha, bem sobre o ponto leque. E vou trabalhar, olha, 1, 2, 3. Fecho 3 argolinhas e 2, certo? Agora, eu vou trabalhar um ponto picô. 3, 4 correntinhas, pulo 3, laço a quarta, com um ponto baixo, formei um ponto picô. Novamente, eu trabalho 3 pontos, olha. 1, 2, 3, certo? Fiquei com 4 argolinhas, fecho 3, agora eu tenho 2, fecho 2, e vou trabalhar 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixo, volto no mesmo espacinho, ó. 1, 2, 3, fecho 3, fecho 2, concluí. Trabalho 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 3, laço a quarta com um ponto baixo, formando o ponto picô. E novamente, olha, 1, 2, 3, fecho 3, fecho 2, olha aqui. Então, aqui no meio, nós vamos trabalhar 4 vezes, olha, 1, 2, 3, 4, com um pontinho picô de um ponto pro outro, tá? Agora, eu trabalho 1, 2, 3 correntinhas, vem sobre as 2 correntinhas aqui ao lado, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos no terceiro, olha, 1, 2, 3, fecho 3, fecho 2 e faço um picô. 1, 2, 3, 4, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixo, volto no mesmo espacinho novamente, 3 pontinhos. 1, 2, 3, fecho 3, fecho 2. Então, aqui no cantinho, nós vamos trabalhar os 4 cantos com a mesma sequência de repetições, olha, certo? Aí, eu vou fazer agora, olha. 1, 2, 3 correntinhas. Vou em cima do meu ponto leque, que aqui a gente trabalhou o canto, agora nós vamos começar a reta. Um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixo, formando um ponto picô, no mesmo espacinho, um ponto baixo, ok? Agora, eu trabalho 3 correntinhas, 2, 3, vou no próximo ponto leque. E vou trabalhar por 4 vezes, olha, 1, 2, 3, fecho 3, fecho 2, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixo, volto no mesmo espacinho, olha, 1, 2, 3, tiro 3, laço 2, certo? 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixo, novamente. 1, 2, 3 pontinhos, fecho 3 argolinhas, fecho 2 argolinhas, concluí. Novamente, um ponto picô. Pulo 3, laço a quarta, um ponto baixo, volto e trabalho 3 pontinhos. 1, 2, 3, fecho 3, fecho 2. Então, 4 vezes, olha, 1, 2, 3, 4, certo? Feito isso, 3 correntinhas. Vou sobre o próximo ponto leque, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, trabalho um ponto picô,
pulando 3, laçando a quarta, volto no mesmo espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou no próximo ponto leque. E vou fazer essa mesma sequência de repetições. Então, aqui você vai trabalhar por toda a reta, olha. Um ponto baixo, ponto picô, um ponto baixo. 3 correntinhas, olha. 1, 2, 3 motivos, com um ponto picô entre um e outro. 3 correntinhas no próximo. Então, você vai intercalar. Em um, você faz um ponto picô, no outro, o bico. No outro, o ponto picô e no outro, o bico. Fazer essa sequência de repetições pra gente chegar no nosso próximo cantinho, ok? Trabalhamos, tá vendo? Um bico, um picô, um bico, um picô. Feito isso, eu venho aqui, trabalho as 3 correntinhas, pulo um, no segundo, eu trabalho, olha, a mesma coisa que a gente fez no outro canto, faz nesse, olha, por 3 vezes os pontinhos. Fecha 3 argolinhas, conclui as 2. Novamente, trabalho 4 correntinhas. Pulo 3, laço a quarta, com um ponto baixo, volto no mesmo espacinho e trabalho mais 3 pontinhos. 1, 2, 3. Laço 3, 2, faço 3 correntinhas, né? E um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, vem aqui, olha, no ponto V e vou trabalhar por 4 vezes a mesma sequência de repetições, olha. 1, 2, 3, 4, pulo 3, laço a quarta, volto, faço mais 3 pontos. 1, 2, 3, olha. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixo, volto e trabalho mais 3 pontinhos. 1, 2 e 3. Fecho 3 argolinhas, fecho 2 argolinhas e trabalho mais um pontinho picô. 3, 4, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixo. Ainda nesse mesmo espacinho, mais 3 pontinhos, olha. 1, 2, 3. Fecho 4, fecho 3, fecho 2 e trabalho 3 correntinhas. Venho aqui do ladinho, olha, um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos e novamente, olha, 1, 2, 3, fecho 3, fecho 2, faço um ponto picô, olha, um ponto baixo, no mesmo espacinho, novamente, olha, 1, 2, 3, fecho 2 argolinhas, fecho 2, 1, 2, 3 correntinhas, vou em cima do próximo ponto leque e faço novamente o ponto picô. E assim, gente, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha como ele vai ficando bonitinho. Os 4 cantinhos com a mesma sequência de repetições e nas 4 retas também do mesmo jeito. Aí, eu vou trabalhar todo o meu contorno, que é uma sequência de repetições, e já volto com ele prontinho, ok? Trabalhamos, olha, todo o nosso contorno. Vou chegar aqui no meu primeiro pontinho inicial, vou emendar com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha, e agora eu vou cortar a pontinha. Cortei, puxei, essa pontinha a gente vai esconder entre os pontos no avesso, certo? Olha que lindo que ficou esse bico, gente. Olha, tá vendo? Ele fica perfeitinho, olha. É um bico facinho, rápido para fazer e fica econômico também, olha. O que dá vida aqui é o acabamentinho.
Agora, nós vamos vir montando o nosso arranjinho. Como eu falei para vocês no começo, esse arranjo nós já temos no nosso canal, então vai ficar na descrição do vídeo o link. Vai estar escrito link das flores. Você clica em cima, você vai direto nas flores, ok? Olha como ele ficou. Vou puxando para você ver, olha. Tá vendo? Ele ficou maravilhoso, ficou bem retinho. Olha. Tá vendo? Agora, a gente vai montar o nosso caminho de mesa. Olha como ele ficou bonito, gente. Até mesmo sem as flores, olha. Ok? Então, vamos agora montar o nosso arranjinho. Agora, a gente vai usar as flores. Essas flores, como eu falei pra vocês, já temos no nosso canal, certo? Então, eu vou usar um amarelinho, uma azul, uma vermelha. Vou usar 2 botõezinhos, certo? 2 galinhos iguais. E vou usar um de 4 e um de 3, certo? Esse arranjinho tá completinho no nosso canal, vai ficar na descrição do vídeo. Então, eu vou vou começar com a minha florzinha amarelinha. Eu vou posicionar de maneira assim, olha. Eu venho, vou colocar um pouquinho de cola quente, vou seguir bem o meio e vou colar. Depois que eu colar minha folhinha aqui, eu vou passar um pouquinho de cola quente e venho e fixa aqui, olha. Somente a beirinha para pegar aqui. Feito isso, aí eu vou passar um pouquinho de cola quente nesse e venho com ele aqui na parte de cima, certo? Eu vou colar o meu, deixa eu ver se dá pra ir aqui, ó. Eu vou colar o meu e já volto com ele coladinho, pra gente continuar. Fixei a minha florzinha central, olha, ela já tá coladinha, ok? Agora, eu vou vir com o azul e vou colocar ela aqui do ladinho, certo? E vou colocar a vermelha do outro ladinho. Só que aqui, gente, antes de colar toda ela, a gente tem que colocar o nosso galinho, certo? Aí, você põe um pouquinho de cola quente, fixa o galinho primeiro, olha. Põe um pouquinho de cola quente aqui e fixa o galho atrás, ok? Vamos fixar o nosso galinho primeiro, para depois a gente vir colocando. Então, vamos lá, eu vou fixar o meu aqui e volto já com ele coladinho nas duas. Então, olha aqui, olha, fixei ele aqui atrás. Feito isso, agora sim, eu vou fixar vou colar a minha florzinha, ok? Aí, eu venho aqui, posiciono ela aqui e a vermelha do outro lado. Agora sim, eu vou passar cola quente embaixo e vou colar. Venho na outra, a mesma coisa, ok? Aí, depois que você colar a sua florzinha, aí você vem arrumando o seu galinho e colando do seu jeitinho, ok? Olha que lindo. Olha aqui, amor. Então, já colei os galinhos, colhei minha flor. Agora, eu vou vir aqui, olha, por baixo, vou colocar o meu botãozinho saindo no meio, olha, a primeira, no meio entre a primeira e a segunda, certo? Vou fixar ele, vou colocar ele de um jeito que ele fique bem bonitinho. Aí, eu venho aqui, olha, do outro lado, no meio, olha, da segunda, fica 2 folhinhas para baixo. Vem aqui, coloco ele bem bonitinho, arrumo ele bem direitinho, olha, e vou fixar os nossos botõezinhos também. Eu vou colar ele e já volto com ele coladinho. Olha que lindo que ele ficou. Agora, do mesmo jeito que nós colamos esse lado, a gente vai trabalhar do outro, certo? Então, esse aqui já tá pronto, eu vou terminar o outro lado e já volto com ele coladinho, ok? Pronto. Já colamos os 2 lados, né? Está pronta a nossa aula. Agora, eu vou abrir ela na mesa para você ver como ele ficou com as flores, ok? Então, não se esqueçam, gente, que essas flores nós já temos no nosso canal. Abaixo do vídeo vai ficar a descrição da lista de materiais e também
Olha que lindo que ficou, gente. Está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero, mas espero de coração mesmo que vocês tenham gostado, certo? E não se esqueçam que o vídeo das flores vai estar na descrição do vídeo. Você clicando na setinha abaixo do vídeo, você vai cair na descrição. Lá vai estar link das flores. Você clicando em cima, você vai direto para o vídeo, certo? Também não se esqueça que lá vai estar a lista de materiais, o tamanho da peça e o meu contato do Instagram. Você me seguindo lá, eu vou seguir você de volta também, certo? E quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, né, que é o seu like, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Como eu sempre falo, trabalho esse que é feito com muito amor e carinho e dedicação, gente. Olha que amor que ficou. Essas flores são maravilhosas, maravilhosas. Elas dão um efeito super legal na peça, olha. Ficou lindo, lindo, lindo. Você vai se apaixonar por essa peça. Essas flores também dá para você fazer vários trabalhos, né? Dá para fazer centro de mesas, almofadas, cortinas, tapetes, jogos de banheiro. E tá aí a nossa aula. Então, fique com Deus, um beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.